Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram no lugar que Deus ali havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Tá? Gênesis 22, 1 a 18. É comprido, mas vale a pena ler essa história para que a gente entenda mais outras questões aqui. Olha só. Então a gente nota o quê? Que ao longo da sua história, Abraão, mais para o final, ele passou a ter menos fé nas suas próprias habilidades e colocar mais fé naquilo que Deus havia prometido que faria sem ajuda humana. Abraão soltou o volante. Falou: Deus, leva, tá? Que é o que a gente tem muita dificuldade em largar esse volante, né? Bom, a gente viu também o quê? Que além disso, né, Abraão foi acreditado como justo pelos seus atos de obediência e fé ao longo dos anos. Obediência por ter saído de Ur para uma terra que ele não conhecia, obediência em circuncidar todos os homens e meninos da sua casa e pela obediência em levar o seu filho como sacrifício no Monte Moriá. Mas o que a gente nunca vê na história de Abraão, tá, é ele obedecendo um conjunto de regras, como por exemplo os 10 mandamentos. Não, tá? Definitivamente em nenhum momento a gente vê Abraão guardando o sábado. Não tem isso, tá, na Bíblia. Então, o que a Igreja Adventista utiliza? Ela utiliza esse verso aqui para dizer que Abraão guardou o sábado. Olha só. Tornarei seus descendentes... Tá, em Gênesis 26, 4 e 5. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Ok. Tá, não tem como a gente tirar disso aí que Abraão guardou o sábado. Mais uma vez, a palavra sábado nem aparece em Gênesis, tá? Então o que a gente tem aqui é, tipo assim, quais foram essas leis, esses mandamentos, esses preceitos? A gente não sabe. Muito provavelmente foi o quê? Saia da terra de Ur, circuncide as pessoas do sexo masculino da tua casa, a lei da circuncisão aí, tá? Mandamento do quê? Saia da sua terra. Mandamento: sacrifique seu filho, né? Então assim, esses preceitos, mandamentos foram diversos, mas nada a ver com sábado, gente. Nada a ver com sábado, tá? Olha o que Gênesis 22, 15 e 18 diz. E disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Tá? Sua descendência conquistará as cidades, os que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Foi porque ele obedeceu. Então, isso daí, não a guarda do sábado, tá? Então, a maior obediência de Abraão foi entregar o seu filho amado, seu único filho, né? E olha que interessante, se a gente for pensar bem,
quando ele resolveu sacrificar o seu filho, seu único filho, Deus finalmente liberou ali as bênçãos de dar muita gente como seu descendente, muitas nações, muitos povos acabaram vindo ali de Abraão. Então, quando a gente retém uma coisinha só, Deus não consegue abençoar, mas quando a gente abre a mão, Ele dá muito mais daquilo que a gente estava segurando. Então, essa é uma grande lição para nós também. Mas, enfim. Uma outra coisa interessante é o seguinte: quando ele fala ali de leis, né? Você guardou meus decretos e minhas leis, tá? Note bem, via de regra, quando o autor ali do Pentateuco, né? Quando Moisés, algum autor do Velho Testamento, até mesmo do Novo Testamento, quando ele queria se referir à Torá, né? Os 613 leis da Torá, ou até mesmo aos 10 mandamentos, ele não falava leis, ele escrevia lei no singular. A lei no singular era a lei mosaica, tá? Mas quando ele usava leis, não se referia à lei mosaica. Eram outras leis, eram outras questões ali. Então, assim, isso também é importante para a gente entender essa questão. E mandamentos, em nenhum momento ele fala que foram os 10 mandamentos. Não, tá? A Igreja Adventista tenta linkar isso aos 10 mandamentos para poder prender o cara ali guardando o sábado.